Bom, claro que eu chegaria com 23 anos de idade, como foi o caso, derramando informação. Conhecendo como funcionava uma empresa por dentro, tendo desenvolvido software, me relacionando com N alunos. Eu lecionava das 7 às 11 todos os dias, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu dava aula particular ainda. Mas qual que era a sua para rotina? alunos. Você dava aula de manhã e depois? Durante o dia todo, programador e analista de sistemas. 7 da noite, 19 horas às 23 horas, colégio Instituto Americano de Lins. Todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu ia para a padaria do meu sogro lá em Lins, que tinha um Cobrinha 210, que era um computadorzinho que compramos lá para desenvolver software. E eu ia lá dar aula particular sábado e domingo. Então era uma rotina de domingo a domingo intensamente, assim, vivendo aquilo explosivamente. Bom, frutos, rapidamente o melhor salário que Lins teve, rapidamente reconhecimento profissional, né? Enfim, prêmios. E ainda morando com os pais? Ou Não, eu me casei com 21 anos, cara. Nossa. Me casei em 90, já morando na minha casa própria, com um Monza SLE 0 estacionado na garagem. Monza Classic? Monza Classic, eu já estava podendo. Aquele com as duas cores? Eu já estava podendo nesse momento. Monza então, na época era o carro, hein? Cara, foi... E depois, logo mais adiante, veio o Monza SR, que foi um vermelhinho. O SR era um hatch, um Monza hatch. Tá. Vermelhinho, sim. Todo esportivo, né? Enfim. Essas conquistas, na verdade, elas vão te jogando para cima, elas vão te impulsionando. Né? Você que está nos ouvindo hoje, você já deve ter percebido, quando eu cheguei aqui, começando a dizendo que esse objeto, né, ter comprado meu primeiro jato, ele foi marcante, e isso faz parte da celebração das conquistas. Na vida, eu aprendi a celebrar. Não importa o tamanho eu vou conquista. contando, daqui a pouco, a cada conquista... Era uma caneta, a cada conquista era um relógio, a cada conquista era uma Pra você a gente lembrar? chamava de pasta 007. Sei. Não, para você celebrar e te premiar. Entendi. Dizer assim, você cara, mesmo comprava... toma aqui, você merece essa conquista aqui, porque você fez a diferença, você entregou o valor, você entregou o propósito. É muito interessante. Eu vou contando um pouco ao longo do tempo isso aqui. Com 23 anos eu percebi o seguinte, cara, eu vou continuar sendo um melhor programador, eu vou continuar sendo... E naquele momento, não era a motivação financeira que me levava para fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo eu tinha percebido que ganhar dinheiro era bom. Mas qual que era que trabalhar, eu consegui minha casa, eu consegui carro novo, eu consegui um bom salário, eu consegui melhorar a vida já da minha família. Pô, então peraí, esse negócio de trabalhar, de empreender, de montar um negócio diferente, cara, isso é muito bom. Veio o insight de fundar a Microlins. Foi minha primeira empresa lá em Lins, microcomputadores, Lins de Lins, lugar incerto e não sabido. Tinha quase tudo para dar errado. Incerto e não sabido? Lins, lugar incerto e não sabido. Não, Lins, nada a ver com a história. É que por um acaso o trocadilho serve. Lugar incerto e não sabido. Você imagina que uma marca que você cria, né, sem nenhuma criatividade, que primeiro é micro, porque é pequeno, né? Teoricamente, embora tivesse a ver com microcomputadores. E Lins, uma cidade pequena de 60 mil habitantes, na época era 50 mil. Você imagina que isso poderia dar certo? Entendeu? A primeira coisa que vem é, cara, vai dar errado. Mas o Semenzato vai lá e funda essa Microlins. E no primeiros 3 meses, eu coloco 300 alunos na escola, cara. E rapidamente 500 alunos. E aí eu começo a abrir. Penápolis. Promissão. Sou de Penápolis. Penápolis, Promissão, Birigui, Araçatuba. Vou fazer as rotas, hein? Do outro lado, Marília, Assis, Paraguaçu Paulista. Do outro lado, Cafelândia. Pirajuí. Cafelândia, Pirajuí, Bauru. Indo na sequência para Bauru. Do lado de Bauru, Jaú, Agudos, Lençóis Paulista, tudo em volta de Bauru. Mas o investimento era grande? Porque... Outra sequência, montei 17 escolas. São José do Rio Preto, que é grande. Votuporanga, Catanduva. Bom, ok. Isso aqui deve dar aí as 17 que eu comecei. Quanto tempo isso? Isso em 2 anos e meio. Eu inaugurei uma escola por mês. Todas alavancadas no famoso leasing bancário. Então esse é o momento que o Semenzato descobriu que tinha um bom negócio, que os bancos poderiam ajudar no financiamento, a fomentar esse empreendedorismo, só que ele não teve uma consultoria nem familiar e nem de fora que pudesse dizer, cuidado com o dólar.
O dólar está 3 hoje, hipoteticamente, mas ele pode ir a 5,80, como foi agora. De 3, ele foi a 5,80. E aí o Semenzato tomou contratos de leasing todos em dólar naquela época. Cara. E o dólar explodiu? Bom, com 3 anos de empresa, isso era 94, tá lembrado? Alguém vai se lembrar aí do Plano Real. Lembro. O Plano Real veio em 94 e falou o seguinte: congela o que você vendeu a prazo e coloca uma tablita, uma tabela de deflação. O que custava 10 vai custar 9,80 no mês que vem, 9,60. Era o carnê que tinha desconto, porque tinha inflação embutida ali naquela venda. Entendi. Bom, quanto à receita caindo, tá claro, né? Tablita, desconto, receita caindo. Contrato dos financiamentos bancários subindo. Leasing, todo mês subia. Gente, 6 meses depois, não tinha dinheiro para pagar professor, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar as prestações dos bancos. Bom, quebrei. Quebrou. Era 94, 6 meses depois estou quebrado. Lembra do seu Valmir? Que foi o cara que me abriu a porta lá atrás, etc, etc, etc. Rapidamente, eu encontro o seu Valmir e o seu Valmir me diz assim: por que você não faz franquia? Você não precisa ser dono das... Franquia? O que é franquia? O que é isso, Valmir? Eu vivi em Lins, né? Olha só, não era São Paulo nem Rio de Janeiro, eu estava em Lins. Talvez eu viesse a São Paulo uma vez por ano, sei lá, e olhe lá. Né? Nem tenho memória disso. Isso são quantos quilômetros? 500? 500 quilômetros, 450. Mas enfim, eu vivia focado, trabalhando e tal. Vinha a São Paulo muito raramente. Bom, eu não sabia o que era franquia de verdade. E aí fui me inteirar. Fui falar com o advogado, ele formatou a franquia. Em 3 meses eu transformei 15 das 17, 16 das 17 próprias em franquias. Nunca mais eu parei de crescer no mundo das franquias. Esse foi a grande sacada, então. E aí você vai dizer o seguinte: pô, mas você planejou para entrar no mundo do franchise? Não. O franchise surgiu na minha vida por pura necessidade. Ou eu ia para o franchise ou eu desapareceria como empreendedor e voltaria a ser o programador. Tava tudo dívida, certo. Né? E com uma dívida enorme, porque ela fica lá por 5 anos esperando você liquidar. Não tem... Nossa. Porque os computadores vão... você devolve os bens para o credor. Barato. O credor vai leiloar aquilo no mercado, a liquidação vai ser muito pequena e você vai ficar com a dívida enorme, a diferença da dívida lá no banco. E eu trabalhei 5 anos para pagar esse passado. Foi de 95 a 2000, assim, trabalhando dia e noite, mas crescendo ao mesmo tempo. Rapidamente 80 franquias. Já casado. 90 franquias, casado. Meu filho nasceu em 92, o Bruno. E... quando é 2000, 2001, eu devia estar com umas 80, 100 franquias.